Se todos os dias, seja antes da soneca, seja antes do sono noturno, seu bebê precisa mamar para poder dormir, e isso começou a ficar muito cansativo tanto para você quanto para ele, hoje eu vou te falar 4 passos simples para ajudar o seu bebê a aprender a dormir sem mamar. Vamos pro vídeo. Olá, mamães, papais e cuidadores, sejam bem-vindos de volta e hoje a gente vai falar sobre como desacostumar o bebê a dormir sem o peito. Se antes o ritual da hora de dormir era um momento gostoso para você, onde você e o bebê relaxavam juntos, e hoje acabou se tornando uma hora temida, que você se sente até refém, porque você sabe que você vai passar 40 minutos, às vezes 2 horas, todo o tempo da soneca com o bebê ali no seu colo, ou então o bebê acaba chorando muito quando você tenta mostrar para ele que é possível dormir de um jeito diferente. A partir de hoje você vai ter todas as ferramentas, tá? Todas aí as informações necessárias para ensinar o seu bebê a dormir, fazendo 4 passos simples, a dormir sem o peito. E a partir de agora, comece a anotar então esses 4 passos que vão com certeza ajudar o seu bebê a aprender a dormir sem o peito. E antes de retirar esse mamar do ritual do sono, perceba que seu bebê não pode estar com fome antes de dormir. Então, o primeiro passo para ajudar o bebê a dormir sem mamar é realmente amamentar ele assim que ele acorda. Ou seja, se você tem esse hábito do bebê acordar, você trocar a fralda, fazer uma atividade, quando você percebe que ele está cansado, daí você coloca ele no peito e ele mama até dormir, perceba que você precisa trocar a ordem das coisas, ok? Então, agora, pense em fazer acordar e mamar, fazer uma atividade, relaxar e dormir. E você vai amamentar o seu bebê também sempre que ele acordar das sonecas, principalmente das sonecas longas, tá? Se o seu bebê fez uma soneca de 20, 30 minutos, observa aí se não é um intervalo muito curto para você estar oferecendo o peito. Então, atenção! Mamar antes do sono noturno não cria uma associação tão forte. Muitas mães me perguntam, Sky, eu só tenho uma dificuldade muito grande na hora da soneca. Antes do bebê dormir, no ritual do sono, ele mama e ele fica no berço muito tranquilo. Por que isso acontece? Porque que à noite é tão fácil o bebê mamar e dormir no berço? Porque, gente, antes do sono noturno, o bebê ele entende que ele está indo dormir mais tempo, mais horas seguidas. E por que ele entende isso? Por conta de todos os pontos ali que aconteceram durante o dia. A agitação na casa à noite é menor, ele está cansado de ter passado o dia fazendo atividade, às vezes ele saiu, fez uma visita, recebeu uma visita, fez um passeio, o ambiente também à noite é escuro, ele é acolhedor e também ele relaxou, às vezes ele tomou aquele banho antes de dormir e quando ele é deitado no berço, ele não resiste e ele dorme. Ou seja, o que você acha de pegar todos esses pontos aí que foram importantes para ele aceitar o berço e levar eles lá para a hora da soneca também. É por isso que o passo 2 é focar em deixar o bebê relaxado, tá? E você pode também usar o peito nesse ponto, nesse passo 2, aliás. Ou seja, para que a transição de dormir sem o peito funcione, para que o bebê fique tranquilo, para que ele seja deitado e chore cada vez menos, é importante que ele não esteja com fome, tá? Que foi o passo 1 que a gente viu, e que ele agora esteja tranquilo, que é o passo 2. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de um bebê de 5 meses que está fazendo aí uma janela de sono de 2 horas. Ou seja, digamos que de manhã ele acordou em torno das 7, você vai adaptar para a hora que o seu bebê acorda. Ele fez uma atividade às 8 e ele dormiu ali em torno das 9 horas, porque ele está nessa janelinha, como eu já falei, de 2 horas. Se ele está acostumado a dormir mamando, digamos que quando você começou a fazer esse ajuste de rotina, ele acordou às 7 e ele mamou pouco. Por quê? Porque ele está naquela expectativa de mamar antes de dormir. Então ele meio que está aguardando uma fomezinha aí para mamar somente às 9. Como ele está nessa expectativa de mamar antes de dormir, é importante que você afaste o mamar cada vez mais da hora da soneca. Então ele vai mamar ali em torno das 8h15 ou um pouco antes do horário que ele costuma dormir. Não vai mamar às 9. Ou seja, você vai usar o peito somente para relaxar. Lembra que no passo 1 a gente já não usou o peito para ele matar a fome antes de dormir? Agora a gente vai começar a diminuir a relevância do peito no momento do sono. O peito não vai ser tão importante assim para ele precisar dormir. Mas como assim diminuir a importância do peito antes do sono? Antes ele usava o peito para matar a fome. Agora ele vai usar o peito somente para relaxar. Okay? Perceba que a gente está mudando a associação do peito com o sono aos pouquinhos, a gente não está tirando ele assim de supetão. Então, quando ele começar a usar o peito só para relaxar, quando ele mamar, ele estiver sonolento, ele parar de sugar ali no seu colo, você vai retirar o peito ou o bico da mamadeira, tá? Aos pouquinhos usando o seu dedo.
E daí você percebeu que o bebê fechou a boquinha, tá ali respirando, você vai colocar ele na posição vertical, vai colocar ele para rotar, você tá vendo que ele já tá dando espasmos, que ele já tá bem relaxado. Nesse momento temido, você vai deitar ele no berço. Lembrando que muitas vezes quando o bebê é deitado no berço, ele tá fazendo o choro do mantra. O que é esse choro do mantra? É um choro de reclamação. É aquele choro que ele tem a mesma frequência, uá, uá, não é aquele choro desesperador que o bebê chega no ápice, daí ele retoma o fôlego e chora mais alto ainda. Não é aquele choro de dor também, de desconforto, é um choro de estou querendo dormir e não consigo dormir rápido, ok? É aquele choro que às vezes a gente vê um vídeo aqui no YouTube onde os pais ligam um secador e o bebê se acalma rápido, em 1 minuto o bebê dormiu, aquele vídeo do micro-ondas também, que o pai coloca ali 10 segundos, quando ele apita o bebê dorme, ele está fazendo o choro do mantra, é aquele choro que você não precisa retirar o bebê do berço para acalmar, daqui a pouquinho ele vai conseguir dormir sozinho, ok? O passo 3 é retirar o peito do ritual do sono, e se você está na dúvida quando que você pode começar a fazer isso, perceba que quando você deita o bebê, ele começa a aceitar mais facilmente dormir no berço depois que ele mama, você já pode começar a testar deitá-lo sem oferecer o peito, ok? Então, digamos que o bebê acordou às 7, naquele exemplo que a gente está seguindo. Ele fez atividade, ele mamou às 8h15, lembra que a gente está separando esse mamar da fome, da hora de dormir. Ele relaxou, ele tomou banho, ele estava mamando antes de ir para o berço. Esse mamar antes de ir para o berço é que não vai acontecer agora nesse passo 3, ok? Se o bebê chorar, ao invés de oferecer o peito, você vai oferecer o seu colo para confortá-lo. Quando ele se acalmar, você vai deitar ele no berço novamente. Se ele chorou de novo, você vai pegar ele no colo de novo. Esse é o Pick Up Put Down da encantadora de bebês Tracy Hogg. E esse também é o passo 3 do método do Boa Noite Bebê. Porém, o passo 3 é um Pick Up Put Down com vários ajustes, porque quando eu apliquei com a minha filha caçula, eu já percebi algumas coisas, tá? Que a gente não pode usar esse método daquela forma tão engessadinha que é dita nos livros. E quando eu comecei a acompanhar outras famílias também que estavam aplicando esse método, cada um foi descobrindo uma coisa diferente. Então você percebe que ele funciona de várias formas. Nesse vídeo mesmo você está usando o peito para o bebê relaxar e você está usando também o passo 3 como ali meta final para acalmar o bebê sem usar o peito. E perceba também que existem várias coisas que você pode fazer que vai fazer com que esse método não funcione. Ok? Por exemplo, não adianta você entrar no quarto e seu bebê está exausto porque ele ficou muito tempo acordado, passou ali 2 horas, 3 horas interagindo, ele está exausto, aí você vai fazer o passo 3 para ensinar ele a adormecer no berço? Não vai funcionar, porque para que o passo 3 funcione, você tem que estar seguindo uma rotina, o bebê tem que dormir na janela de sono apropriada para a idade dele. É por isso que uma coisa depende da outra. Até para você ensinar o seu bebê a dormir sem o peito, ele tem que estar seguindo uma rotina se você quiser usar esse método. Beleza? Se você já tentou fazer isso, está com alguma dificuldade, aqui embaixo eu vou deixar o link da consultoria e do curso de sono. Clica lá para conhecer o método. O passo 4, gente, vai ser mamar sempre que o bebê acordar. Ou seja, voltando para esse exemplo do bebê de 5 meses, ele vai conseguir mamar entre 3 horas e meia, 4 horas tranquilo, sem ficar passando fome. Não se preocupa com isso. Então, naquele exemplo que a gente está vendo, ele vai acordar e mamar às 7, ele vai acordar e mamar novamente em torno das 10, das 10h30, dependendo aí do tempo da soneca. E é bem nesse momento que aquela mãe que estava oferecendo peito a cada hora percebe que o bebê estava fazendo uma soneca curta exatamente porque ele mamava a cada hora. Então, muita mãe falava, Sky, ele acordou e ele mamou muito porque ele estava com fome. Depois de 1 hora, e eu acredito que realmente ele estava com fome, porque ele mama de pouquinho em pouquinho. Ele mama a cada hora, então como que ele vai fazer uma soneca longa se ele está com a barriguinha vazia? A partir do momento que você espaça a mamada da hora de dormir, você acaba fazendo com que o bebê consiga dormir mais horas seguidas e acorde com muita fome. Então ele vai acordar, ele vai mamar muito, ele vai se sentir satisfeito a ponto dele fazer uma atividade, a ponto dele dormir sem o peito e fazer uma soneca longa. Você percebe que isso é possível quando você começa a espaçar a mamada e o bebê começa a prolongar o sono, prolongar a soneca, coisa que ele não fazia quando ele mamava a cada hora. Beleza? Então a rotina vai ficar da seguinte forma, ele vai acordar e mamar às 7, ele vai fazer a atividade dele às 7h30, aquela mamada que a gente estava fazendo entre o acordar e a hora de dormir às 8h15, que não era mais às 9, a gente vai retirar ela, porque agora o bebê está mamando mais, está mamando com mais eficiência assim que ele acorda. E ele vai relaxar, você pode fazer um passeio, pode dar um banho também antes da soneca, tá? Se tá sendo uma soneca difícil. E ele vai dormir, digamos que ele durma em uma soneca boa, de 1h30.
mas ele só vai mamar quando ele acordar. Ok? E não se preocupe, ele não vai ficar com fome, principalmente se o seu bebê está com um peso bacana, ele está crescendo de forma saudável, você espaçou a mamada aos pouquinhos, ok? Então não importa se ele acordar às 10, às 10h30 ou às 11, se ele fez uma soneca curta de 1 hora, uma soneca média de 1h30, uma soneca longa de 2 horas. Se você repetir esse processo, se ele mamar sempre que acordar e não antes de dormir, ele vai aprendendo um novo jeito de dormir, que é dormir sem o peito. Mas perceba que vão acontecer situações onde o bebê vai mamar sim antes de dormir. E tá tudo bem. Porque perceba que mamar antes de dormir é diferente de dormir somente depois de mamar. Vão ter situações onde, por exemplo, você tá viajando, ou o bebê acabou pulando uma soneca porque ele tá esticando aí a janela de sono, que o mamar vai cair bem antes do sono, da soneca ou do sono noturno, se seu bebê não mama antes de dormir. Mas perceba que ele vai conseguir mamar e ficar no berço, porque ele não depende do peito para dormir. Ele só está mamando antes de dormir, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se você conhece alguma mãe também que está nessa situação do bebê só dormir depois que ele ganha o peito, manda esse vídeo para ela e eu vejo você no próximo. Um abraço.